Vamos agora falar sobre Cláudio Castro. Ele foi às redes sociais para se defender das suspeitas de facilitação de um esquema de sonegação de impostos da Refit no Rio de Janeiro. O ex-governador foi alvo de busca e apreensão numa operação da Polícia Federal. O Kleber Rodrigues está com a gente, vai trazer todas as informações. Ele que esteve na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, acompanhando todo esse trabalho bem de perto, e traz para a gente então o que diz a PF e o que diz Cláudio Castro. Kleber, bom dia. Oi, Carol, excelente sábado para você e também para quem nos acompanha. Esse vídeo foi publicado por Cláudio Castro, ex-governador do estado, horas depois da operação Sem Refino. Nessa publicação, Carol, o ex-governador afirma que tem total convicção da lisura dos atos praticados por ele durante a gestão aqui à frente do Palácio Guanabara. Cláudio Castro negou ter sancionado uma lei complementar em 2025 para beneficiar a empresa investigada, no caso a Refit. Segundo Castro, a norma seguiu uma recomendação do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, e a Refit já possuía um acordo de pagamento com o Estado antes da medida citada pela investigação da Polícia Federal. O ex-governador também afirmou que o Rio de Janeiro foi o único estado a conseguir recuperar impostos que não foram pagos pela Refit. Castro cita um pagamento ali em um acordo feito com a empresa de mais de R$1 bilhão que retornaram, portanto, aos cofres públicos. A investigação também cita um encontro que Cláudio Castro teria tido com o Ricardo Magro, então gestor da Refit, lá em Nova York. E aí, sobre esse assunto, Castro também se manifestou, disse que foi convidado para um evento promovido pela revista Veja nos Estados Unidos e que esse evento tinha sido patrocinado também pelo grupo Refit. Ele disse que não teve nada de ilegal nesse encontro, que ele era uma das dezenas de autoridades que estavam presentes nesse evento e citou, inclusive, a presença do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, nesse mesmo evento. No fim do vídeo, Castro disse que em anos eleitorais esse tipo de situação, infelizmente, sempre é usada, mas afirmou continuar acreditando na justiça brasileira. A gente lembra que a Operação Sem Refino foi realizada ontem pela Polícia Federal, atendendo a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Foi uma ação que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Além de Castro, outras 13 pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão. Além desses mandados de busca e apreensão, o Supremo Tribunal Federal também determinou a prisão de Ricardo Magro, o gestor do grupo Refit. Ele não foi encontrado, portanto já é considerado foragido e, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, também deve ter o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Eu volto contigo, Carol. Obrigada, Kleber. Trazendo para a gente, então, o que foi essa operação que teve Cláudio Castro como um dos alvos. Estou aqui com o Theo Cury, estivemos juntos aqui, inclusive nós, nesse Break News da programação da CNN Brasil. Theo Cury teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes com os detalhes dessa investigação. Como é que operava esse esquema, hein, Theo? Olha, Carol, o que a Polícia Federal diz é que o governo do Rio de Janeiro, sob a gestão do Cláudio Castro, permitiu a construção de um cenário propício para que o Ricardo Magro e a Refit, que é o conglomerado dele, fizessem e colocassem em prática atividades espúrias, atividades criminosas, atividades ilícitas no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, que o estado do Rio, sob a gestão do governador Cláudio Castro na ocasião, permitiu que houvesse esse avanço do crime perpetuado pelo grupo do Ricardo Magro. Isso por meio de pelo menos 5 secretarias do Ministério, do governo do Cláudio Castro, além da Polícia Civil e de outros órgãos ligados ao governo executivo, ao Poder Executivo do Rio de Janeiro. Então, entre outras coisas, uma lei que foi aprovada que dizia respeito a questões tributárias, lembrando que o Ricardo Magro é conhecido por ser o maior sonegador do Brasil, aqui em São Paulo é o maior devedor de ICMS em São Paulo. Ele, de acordo com as investigações da Polícia Federal, a aprovação dessa lei, uma lei de autoria do Cláudio Castro, era apelidada de Lei Ricardo Magro, para se ter uma noção do benefício que traria. E a Polícia Federal disse que havia uma força-tarefa dentro do governo, essa força-tarefa motivada e incentivada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que o governo, por meio das mais diferentes frentes,
por exemplo, pela Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, atuassem em prol dos interesses do Ricardo Magro lá no estado, seja, por exemplo, abatendo dívidas, perdoando dívidas dele, que chegava a 95% do que ele devia para o Rio de Janeiro. A gente está falando de mais de 9 bilhões de reais ali, somente no Rio de Janeiro, de acordo com as investigações. Falava também de atitudes contraditórias do governador à época, como, por exemplo, viagem a Nova York para se reunir com integrantes do governo Trump. A PF, inclusive, menciona como se ele fosse um chefe de Estado para se reunir com autoridades norte-americanas e defender a classificação de facções criminosas pelos Estados Unidos como organizações terroristas. Ao mesmo tempo, diz a Polícia Federal, em que ele se reunia com o líder de uma organização criminosa. Então, essas são algumas das contradições e atuações que a Polícia Federal aponta que beneficiaram o crime e as organizações criminosas no comando do Ricardo Magro. Essa é a tese da Polícia Federal, por isso que houve a deflagração da operação. Há um pedido para que o Ricardo Magro seja incluído na lista da Interpol, na difusão vermelha, para que seja preso. Ele vive no exterior, ele que aparece aí em tela, e mandado de busca e apreensão contra o ex-governador do Rio. Chama a atenção nesse esquema, como o Teocuri destaca para a gente, como era a atuação do governo do Rio de Janeiro na figura do ex-governador, mas também de outros agentes públicos, secretários, procurador-geral do Estado. Quando temos o Ricardo Couto assumindo de forma interina o governo do Rio de Janeiro, inclusive tira de cena da vida pública esses personagens, exonerando. Exatamente, tanto que uma das exonerações é a do Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, e ele é substituído por decisão do atual governador interino do Rio, que é o desembargador Ricardo Couto, por um outro personagem que se opunha aos interesses do Ricardo Magro no Rio de Janeiro. A Polícia Federal deixa isso de maneira muito clara, que o escolhido para assumir o posto de Procurador-Geral é um nome que era escanteado na gestão de Cláudio Castro, porque se opunha aos interesses do Ricardo Magro na gestão Castro, lá no Rio de Janeiro. Durante a nossa programação, a gente vai falar mais sobre como atuava esse esquema, o que apontam as investigações da Polícia Federal, e tem reportagem do Teocuri no site da CNN também, trazendo mais detalhes para você. Theo, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Combinado.